Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Pode. Esse terceiro episódio é muito especial e muito sério. Nele, a gente está tratando sobre o tema da saúde pública, saúde básica, da atenção primária, como a gente vai tentar, primeiro, fazer um diagnóstico sobre isso e logo em seguida tentar também, nesse episódio, buscar as soluções para esse problema. Aqui hoje eu tenho dois convidados que para mim é uma honra recebê-los aqui. O primeiro deles é Praxedes, né? O Eduardo Praxedes, né? Queria que você se apresentasse ao nosso ouvinte, às pessoas que estão nos assistindo e, de antemão, agradecer muito a tua presença, Praxedes. É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Contribuindo para essa agenda aí que pretende, né, melhorar a situação de saúde e a situação da nossa população de Fortaleza. Meu nome é Eduardo Praxedes, sou servidor do município de Fortaleza há 20 anos, né, já trabalho na atenção primária aqui em Fortaleza há 20 anos, sou egresso de residência multiprofissional, tenho mestrado em saúde da família e sou doutorando em saúde da família. E atuo também politicamente no Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, representando os profissionais do município, né, que é uma instância do SUS. E sou, antes de mais nada, um defensor do Sistema Único de Saúde. Ótimo, obrigado, Praxedes. Muito obrigado pela tua participação, viu? Espero que a gente faça aqui um excelente debate. A gente tem também aqui a Caroline Mello, né, que está nos ajudando também nesse processo de reflexão, de diagnóstico da situação da saúde em Fortaleza, mas que também vai apontar junto com a gente aqui soluções, né? E aí, Caroline, como é que você está? Se apresenta aí para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e seja muito bem-vinda. Olá, pessoas. Obrigada pelo convite, Técio. Eu espero acrescentar ao nosso bate-papo, que seja leve, que a gente consiga discutir o SUS de forma construtiva. Eu sou Caroline Mello, sou enfermeira formada pela UES e sou especialista em saúde da família e comunidade também pela residência, assim como Praxedes, e atualmente eu estou no mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará. Ótimo. Gente, bem, vamos lá. A gente está nesse panorama, né, da saúde visto pela nossa população como um dos principais problemas, né? A gente, né, nós não somos aqueles que precisam de uma pesquisa para dizer para a gente que a saúde não está bem. E também não precisamos de um marqueteiro de milhões para dizer para a gente como a saúde está mal e que a gente precisa melhorar a situação da saúde pública, né? Queria começar com vocês dois, começar pelo Praxedes, inclusive, para poder refletir um pouco sobre como as gestões dos últimos anos, Praxedes, vêm tratando a questão da saúde pública na nossa cidade, principalmente, né? A gente pode falar sobre um aspecto nacional, acho que é importante, já que a gente está debatendo, no final das contas, o Sistema Único de Saúde, o SUS, acho que vale a pena a gente pegar um pouco dos desafios nacionais e como trazer isso aos pouquinhos para a nossa realidade, porque a gente precisa contextualizar bem, né? E aí eu queria um pouco que a gente começasse discorrendo sobre isso. Em primeiro lugar, Tess, a gente tem que pensar qual o sistema de saúde público que nós queremos. O SUS, ele foi fruto de foi uma conquista popular. Né? No final da ditadura militar, na década de 80, né, os movimentos sociais foram para as ruas, né, na Constituição de 88, conseguimos conquistar o Sistema Único de Saúde. Uhum. Né? Então, foi um período ali dos anos 80, um período de conquistas, em que uma delas foi o Sistema Único de Saúde universal, né, mas não era universal, e com a participação popular. A gente tem hoje mecanismos de participação popular. E aí, já avançando mais um pouco, você vem nos anos 90, com aquela política ali, né, neoliberal, dos governos ali do Fernando Henrique Cardoso, né, daquele marco regulatório, né, que aí surgem problemas que estão até hoje, né, de terceirização, de privatização. E chegando aqui mais próximo de Fortaleza, não é, o que a gente encontra nos últimos anos, né, é um processo de privatização do Sistema Único de Saúde. Uhum. Né? Fortaleza hoje, ela entregou praticamente toda a sua rede de atenção primária à saúde a organizações sociais. Sim. Né? Existem hoje algumas organizações sociais, né? Eu posso nominar aqui, Já chegar né? nelas. Algumas organizações sociais aqui, a gente pode nominar essas organizações sociais, e a gente tem uma grande massa de trabalhadores aí, com vínculos empregatícios assim, fragilizados, o que leva a um problema lá na ponta quando a gente vai atender o usuário. Tá.
Caroline, pegando nessa mesma pegada, você é enfermeira, né? Está se especializando em saúde da atenção primária, básica, saúde da família. Para ti, qual é a importância que o SUS tem, né, nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil? E o que a gente poderia imaginar como um avanço ainda maior desse sistema tão importante, que inclusive, né, Praxedes, foi fundamental na pandemia, né? Eu acho que eu não consigo imaginar o que seria da nossa população, principalmente da população mais pobre, enfim, sem um sistema único de saúde naquela pandemia, né? Mas não só naquela pandemia, porque a pandemia trouxe visibilidade, né? Mas a gente passou já por vários problemas no Brasil que sem um sistema único como a gente tem, a gente estaria em maus lençóis. A gente que eu falo, nós, né? Trabalhadores e trabalhadoras, né? Tem um setor da sociedade que estaria bem, muito bem obrigada, né? Nessa tua área, nessa tua visão, o que é que você enxerga? Assim, qual é a importância do SUS, por exemplo, e como a gente poderia avançar um pouco mais, né, sobre o aspecto mais conceitual mesmo em geral sobre o do Sistema Único de Saúde? Como você mesmo trouxe, o SUS ele teve uma visibilidade muito forte no período da pandemia, mas aí a gente já fez e poucos anos de SUS e a gente vê como ele se estabelece mesmo diante das barreiras, mesmo diante das imposições colocadas pelo governo federal, pelo estadual e municipal, mas como ele é importante para as populações, principalmente as menos abastadas. E aí eu acho importante colocar que todo mundo usa SUS. O SUS está em tudo. Não é só na unidade básica de saúde, não é só na vacinação, também é lá, mas é na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, na água que a gente bebe. O SUS ele está presente em tudo. Então, ele regula as coisas que a gente consome, ele regula as vacinações, ele regula, inclusive, os planos de saúde privados são regulamentados pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, todos nós somos usuários do SUS em alguma medida ou outra. Então, reconhecer a importância do SUS é ver como as populações, principalmente as menos abastadas, têm dentro desse espaço um espaço de acolhimento, um espaço de prevenção da saúde, de prevenção de doenças, de promoção da saúde, certo? E eu acho até importante colocar que, diante do que o Praxedes trouxe, de que atualmente, assim, uma das barreiras que a gente tem e que sempre foi um gargalo é o financiamento do SUS. E com o governo Bolsonaro, a gente teve uma mudança do financiamento e agora o financiamento ele está baseado, com o Previne Brasil, ele está baseado na questão da produção. Então, no sentido de número de atendimentos que você presta, principalmente dentro dos 7 indicadores que ele tem. Desses 7 indicadores, 3 são para gestantes, 2 são para pessoas que já estão em adoecimento, como diabetes, hipertensão, e 1 somente é voltado para a prevenção, quando a gente está falando ali do processo de vacinação. Então, esse novo financiamento acaba sendo um gargalo num pilar do Sistema Único de Saúde, das unidades básicas de saúde, que é a prevenção dos adoecimentos, que é a promoção da saúde. Então, se você está focando na questão da produção, então você já está muitas vezes lidando com pessoas que já estão adoecidas. Mas cadê a gente discutindo prevenção? Cadê a gente unindo as pessoas para falar sobre hanseníase, para falar sobre tuberculose, para falar sobre cuidados como saneamento básico, que é uma coisa que perpassa a saúde e é muito potente. Então, a prevenção ela está acabando sendo deixada de lado mesmo, devido às exigências e aos indicadores e como o SUS está sendo financiado. Pois é, além disso, tem uma discussão super atual, né, por falar nisso, inclusive, por falar nessa mudança de financiamento do SUS, que o pessoal insiste em tentar encaixar o Sistema Único de Saúde, não só o Sistema Único de Saúde, mas a educação, vários serviços essenciais dentro da lei, do regime, como é o nome? Me fugiu agora, do teto orçamentário, desse famigerado arcabouço fiscal, né? A luta pelo piso, né? O piso da saúde, né? Não, sim, mas é isso, né? Mas o debate que se faz agora é que vincular do teto o gasto obrigatório de 10% da saúde e da educação. Mas é um processo de você desconhecer os direitos sociais, sabe? O direito à saúde. E a saúde como um direito humano. Pois é, mas é desconhecer, no final das contas, a realidade do nosso país, né? Por exemplo, trazendo um pouco para Fortaleza, saiu agora no IBGE que a pesquisa feita em 2019 ainda apontou que somente por 18% das pessoas daqui de Fortaleza têm acesso ao plano de saúde, né?
O que faz com que a gente tenha aí 82% da população que depende único e exclusivamente do SUS, né? Que não tem outra corrida, né? Esse dado é um dado muito significativo, porque a gente faz... Poxa vida, se mais de 80% da nossa população usa o SUS, sem dizer que uma parcela das pessoas que tem plano de saúde tem coisas do plano que não cobre, que a pessoa acaba recorrendo ao SUS, né? Tem várias cirurgias complexas, várias coisas que não se faz na rede privada, mas que se faz no A SUS. questão é que os planos de saúde, eles querem ficar com o que é mais barato, certo? O SUS acaba ficando, né, cara? Com as coisas mais onerosas. Que é a quimioterapia, é o transplante, é o tratamento para HIV, que é o que é mais caro. E aí o que a Carol traz da prevenção é super importante, né, Carol? Porque se a gente tivesse prevenção e promoção de saúde, uma lei da prevenção e promoção, a gente teria, né? E é o que está faltando para nossa cidade, sabe, Técio? É a gente investir em promoção e prevenção. Tem um conceito que se chama cidades saudáveis, que é um conceito que países como a Inglaterra, como o Canadá, adotaram já há muitos anos, né, em termos de promoção de saúde. Mas fala um pouco mais sobre isso. Que conceito é esse? Rapidamente. O conceito de cidade saudável é o conceito da cidade que promove saúde. É uma cidade que tem transporte, é uma cidade que tem locais para cultura, para lazer, que tem segurança. Não é? Você pensa em Fortaleza, né, uma pessoa que tem que se deslocar por 3, 4 horas em um transporte público para chegar no seu trabalho, que se sente insegura. Não é? Então, são cidades que são voltadas para promover a saúde, para ajudar que as pessoas sejam felizes onde moram e vivam, né, plenamente. Esse é o conceito de cidade saudável, que aqui no Brasil a gente não conseguiu incorporar. Isso é algo novo, não estou trazendo aqui uma discussão... Não, estou só dizendo assim porque parece, não, isso é algo que esses países que vem trazendo aí dos anos 70, desse conceito de promoção de saúde. A gente debate isso, por exemplo, quando a gente vai debater saneamento básico, né? Sim. Há um dado de que eu particularmente não tenho ele de cabeça agora, porque eu acho até que ele não deve estar atualizado, né? Mas tinha um dado muito emblemático sobre cada real que se investe em saneamento básico, você deixa de investir não sei quantos reais a mais em saúde, né? E isso tem nesse conceito integrado de saúde. Meio ambiente, exato, tudo isso, né? E é importante colocar que, assim, na construção do SUS, isso já estava previsto. Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, ele já está falando da garantia de direitos como um todo, de acesso à moradia, de acesso à alimentação, de acesso a um espaço verde para você fazer a sua atividade física, de acesso à segurança. Então, falar do SUS é falar sobre esses outros aspectos também. Não é somente a unidade básica de saúde, não são somente os hospitais. Então, a gente pensar que a saúde no conceito amplo, uma saúde de uma forma ampliada, em que todos esses componentes são importantes para a gente entender como é que anda a nossa saúde. Saúde física, saúde mental. Então, tudo isso, se a gente está conseguindo se alimentar, se a gente tem acesso à água filtrada, se a gente tem um banheiro dentro da nossa casa, como é que é o processo de encanamento ou não. Tudo isso tem impacto na nossa saúde, seja física ou mental. Carolina, aproveitando nisso, então sabe me dar mais ou menos um panorama assim, de como está, por exemplo, o programa, né, de saúde da família, como é que está funcionando isso aqui em Fortaleza, se isso está funcionando bem, quais são os ajustes que a gente precisa fazer, como é que está os profissionais, como é que eles estão trabalhando, a equipe que a gente tem é uma equipe de bom tamanho, a gente precisa aumentar. Consegue me dizer mais ou menos assim, como é que tá? Tem um dado de 2019 que Fortaleza só tem 62% da população coberta pela estratégia de saúde da família ou atenção básica. Então, a gente soma que são duas modalidades de %. Aproximadamente 62% somente de Fortaleza. Dado de 2019. Isso, é um dado de 2019. Pandemia, né? As coisas ficaram um pouco defasadas, acho que a gente está retornando agora, mas somente 62%. E em 2019 a gente tinha 103 unidades básicas de saúde. Agora nós temos 123. Então, entendendo que temos a unidade básica de saúde, e dentro da unidade básica de saúde a gente pode ter 3, 4, 2 estratégias de saúde da família, que são as equipes que prestam atendimento a um quantitativo da população. Então, uma equipe, o indicado é que ela atenda ali 3.500 pessoas. Sim. É para ser entre 3.000 e 4.000, mas o indicado é 3.500. Sim. E pensando que quanto mais vulnerável é essa população, mais ela necessita de atenção, então a equipe deveria atender menos pessoas. Porque se a gente está lidando com a população que não tem saneamento básico, que aí há um potencial de vetores de adoecimento, seja verminose, seja leptospirose, outros tipos de adoecimento,
se a gente tem uma comunidade que tem mais violência e tem a questão de saúde mental vinculada à violência e também questões externas, então essa população ela precisa de mais atenção. Então a equipe deveria atender a menos pessoas. Normalmente, coloca-se uma média de 3.500 por equipe de saúde da família. E aí, pensando em Fortaleza, com seus 2.600.000 pessoas, somente 62% está coberto pela estratégia de saúde da família. Sim. Assim como os ACS. Cada ACS, que é o agente comunitário de saúde, deve ficar no máximo com 750 pessoas. Mas será que todo mundo conhece o ACS? Ele já passou na sua casa? Você já viu a carinha dessa pessoa? Eu, nos meus 2 bairros que eu morei aqui em Fortaleza, em nenhum momento eu conheci o meu agente comunitário de saúde. Então, infelizmente, acaba que as famílias que dependem do SUS normalmente não estão realmente sendo assistidas. E aí cai de novo no processo de adoecimento, e aí a gente só vai atender aquela pessoa quando ela está com hipertensão. A gente só vai atender aquela pessoa quando ela já está com diabetes, em vez de a gente construir esse processo de educação em saúde com a população. Cara, pelo amor de Deus, é muito sério, né? Assim, os dados, eles deixam a gente... Por mais que a gente saiba da realidade, mais do que saiba, né? Por mais que a gente viva essa realidade, mas quando a gente se depara com os números, eles são... Isso é porque eu nem perguntei para a Carolina, não sei se ela tem esse dado, né? Não sei se é um dado que está público assim também. Quantos agentes comunitários de saúde, por exemplo, a gente tem hoje, né, contratados, concursados em Fortaleza, né? Mas com certeza deve ser insuficiente para o tamanho da demanda. Cerca de 2.300. 2.300, mais ou menos. Mas boa parte desses... a grande concurso que houve para agente comunitário de saúde foi em 2006. Exato. E 2006, que inclusive foi o concurso que houve antes, né, que eu fui aprovado no município de Fortaleza, para depois foi aquele o grande concurso que houve em 2006. E boa parte desses agentes comunitários, alguns já se aposentaram. Sim. Existe uma grande questão, Tess, que aí é um dedo na ferida que precisa se colocar, a questão dos agentes comunitários de saúde. Muitos estão hoje em cargos comissionados no município. Aqui não é uma fala contra os cargos comissionados, mas a gente precisa ter uma reestruturação do plano de carreiras e salários dos servidores da saúde do município de Fortaleza, certo? Claro, todo servidor ele tem direito de um dia ascender e passar, mas a gente precisa rever isso. E como isso é feito? Porque se você assume um cargo comissionado, a comunidade está lá na ponta, ela fica sem um agente comunitário de saúde. Não tem quem venha substituir, não tem... E não é só agente comunitário de saúde, né? Agora, uma questão que eu queria colocar sobre a cobertura, que eu acho que é importante colocar, é a cobertura real e a virtual. Certo? É verdade. Que hoje se discute muito isso, um dado mais recente é que, pelo menos o que a prefeitura tem colocado, é que chegou-se agora no ano passado, no último relatório de gestão, a 75% de cobertura. É isso que eles estão divulgando. Mas existe uma questão. O que é que está sendo oferecido para a população? É uma cesta básica de serviços? É uma saúde, um SUS para pobres, ou a gente está trabalhando uma cobertura universal, com direitos? Né? É só manter o básico, o basicão, com um posto de saúde para pobre, ou a gente quer um posto de saúde com padrão que toda a população possa utilizar? Essas são perguntas retóricas, né? Obviamente a gente não tem, né? O que está sendo feito... uma das coisas que mais me indigna, inclusive, com essa gestão atual, desse prefeito atual, é que é o que há de mais velho da política, né? É aquilo que passa 3 anos e meio sumido, no último ano aparece e tudo vira peça de marketing, né? Para entregar, para fazer uma peça publicitária para a TV, né? Aí fala-se de aumento da cobertura, aí a gente precisa de uma cobertura de 100%. Aí se glorifica quando entrega 75%. Aí quando você vai olhar a realidade dos 75% de cobertura, enfim, fictício, não é real. E outra coisa, a principal questão, para a atenção primária existe o vínculo, a questão do vínculo, é você conhecer quem é o enfermeiro ou a enfermeira da sua área, o médico, o dentista, o agente comunitário de saúde, não tem vínculo, porque muitos dos trabalhadores são contratados de forma fragilizada, tem determinadas seleções. Agora, trouxeram a história da Fundação FAGFOR, que na verdade, inclusive, é uma grande discussão que a gente faz hoje em Fortaleza. Não é um concurso público, o prefeito tem vendido como sendo, né, o maior concurso da história, né, da saúde de Fortaleza, mas na verdade tem uma cláusula no contrato de gestão da FAGFOR que permite demissão a qualquer momento, unilateral.
Isso é verdade, isso não é dito para a população de Fortaleza. As pessoas não sabem disso. Isso, inclusive, está no Ministério Público, já foi entregue ao Ministério Público, é uma questão importante. Não há um concurso público. Eu acho que o Praxedes acaba que faz um link com um debate que eu queria ter deixado um pouco mais para frente, mas ele já está urgente. Que é essa relação enfim, esse precedente que se abre no governo aí da Fernando Henrique Cardoso, de terceirizar parte da nossa saúde, dos serviços de saúde. E aí, aqui em Fortaleza, se extrapolou todas as barreiras e você tem hoje as OS, que nada mais são, gente, OS nada mais é do que uma empresa que tem um nome de organização social para poder caber no edital 8, mas é uma empresa que se diz sem fins lucrativos, mas que tem lucro e grande, que está dominando a lógica da saúde pública daqui de Fortaleza, né? Eu queria começar pelo Praxedes. O Praxedes já está com esse discurso afiado, né, Praxedes? Como é que está essa relação hoje das OS e quão danoso é essa relação que as prefeituras, ou que a Prefeitura de Fortaleza alimenta com essas OS, que a gente poderia, inclusive, e aí no final também, se a gente poderia pensar uma outra forma de fazer que não fosse via essas OS, né? Que tem contratos multimilionários, todo ano reajusta valor, multimilionários mesmo. Inclusive, eu queria que a gente fosse chegando nos valores também, para você que está nos assistindo entender. E, enfim, vamos começar a dissecar sobre isso. Eu acho que essa é a principal crítica que eu particularmente poderia fazer nessa campanha. Seria essa, assim, tipo, todo mundo me pergunta, Técio, quais são os principais pontos que você mudaria na saúde? E o primeiro ponto que eu digo, assim, que conta com toda certeza, seria esse: mudar a lógica da relação da Prefeitura de Fortaleza com o seu sistema básico de saúde, terceirizando isso via essas OS, que fatura milhões com isso e entrega um serviço de péssima qualidade. Até hoje eu não consigo entender por que a Prefeitura não assume o protagonismo desse processo, chama concurso público, bota essa tarefa como uma tarefa da Prefeitura e para que ela terceiriza. Quer dizer, eu sei por que terceiriza, né? Eu sei porque que contrata essas OS. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com um novo governo, assim, é combater essa lógica dessas OS e mudar essa lógica de gestão e terceirização da nossa saúde, que está empurrando os postos de saúde e os hospitais para precarização extrema, né? E aí eu queria que você dissecasse um pouco mais sobre isso. Olha, acho que o primeiro ato de governo, do seu governo, Técio, do nosso governo, né? Governo do nosso povo. Desse governo popular, seria a auditoria desses contratos de gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Nós temos inúmeros contratos, esses contratos eles vêm sendo feitos aditivos, um em cima do outro. Né? É contrato para o Hospital da Criança, é contrato para a atenção primária, é contrato para as UPAs, sabe? E as organizações sociais, está mais do que provado, não sou eu que acho, existe evidência científica. Elas comprometem a transparência, elas comprometem a fiscalização. Compromete a transparência. Não é transparente. Você não sabe quantas OS é um absurdo. Os repasses. Sim. Existe quarteirização. Né? A pessoa que trabalha lá na limpeza, no posto de saúde, né, ela é quarteirizada. Inclusive, é importante deixar para quem está nos assistindo e ouvindo que essa terceirização e quarteirização nada mais é do que esquema de cabide de emprego para, inclusive, vereadores que fazem parte da base do prefeito, né? O prefeito, inclusive, para ampliar sua base na Câmara de Vereadores, fica pegando esses processos de quarteirização e terceirização, não só do sistema de saúde, mas da educação, de várias áreas da prefeitura, para negociar com os seus vereadores. Você chega em cada base em cada posto desse daí, você vai chegar lá, a primeira coisa que fala assim, ó, fulano ali é do vereador tal, fulanozinho é do vereador tal, aqui é tudo vereador tal. Aí eles usam a grade. A grade, exatamente. A grade é da grade de fulano de tal. Exatamente. A grade não mexe com esse, porque é das grades do fulano de tal, e se você não estiver na grade, você... Né? Mas eu acho que é importante colocar nessas organizações sociais que existe, inclusive, já uma decisão do Tribunal de Contas da União solicitando essa auditoria, né, que seja realizada em todo o país, e o município de Fortaleza não cumpre essa auditoria, tá certo? Já tem várias, e aí o governo desrespeita o controle social. Nós já temos várias resoluções do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza pedindo essa auditoria, solicitando a retirada dessas. Já tem proposta de Conferência Municipal de Saúde, que é a instância máxima do sistema de saúde, pedindo a retirada das organizações sociais, e esse governo não escuta, né, a participação popular, não escuta o controle social. Então, concretamente, nós precisamos de um SUS que seja público de qualidade. Concurso público, certo? Que as pessoas tenham capacidade, saibam, tenham estabilidade. Não
correto imaginar um profissional de saúde que para manter, certo? Para manter a sua renda, tem que trabalhar 2, 3 hospitais, postos de saúde, não é? Porque ele precisa estar na OS de manhã, de noite ele está em outro OS e ele ganha baixos salários. E isso compromete, isso não é só a defesa do trabalhador, isso é a defesa do SUS, porque isso compromete lá na ponta no atendimento da população. Você imagina um enfermeiro, um médico que tem que estar em vários hospitais, chega cansado para atender, está propenso ao erro. Então, Técio, é garantir um SUS público e de qualidade, concurso público e qualidade no atendimento das pessoas com boas unidades de saúde. E não, assim, eu acho que a gente tem que rechaçar com muita força esse fajuto concurso que o Sarto fez, né? O Sarto faz um fajuto concurso, anuncia como uma... Eu acho impressionante a capacidade de, enfim, de mentira mesmo, assim. Eu não tenho outra palavra, não vou usar meias palavras, assim. Mas eu acho impressionante a capacidade de mentira elaborada que se faz, porque é isso, se lança uma peça publicitária para dizer que é o maior concurso público da história, aí você faz o concurso via uma fundação, aí essa fundação não prevê estabilidade, pode ser demitida a qualquer hora, de forma unilateral, enfim, aí você adoece toda uma categoria, porque é uma categoria que era para estar bem, né, a serviço da nossa população numa área tão sensível como é a saúde, né? E aí você tem toda uma categoria que está ali trabalhando sob pressão, sem direitos garantidos, ou via terceirizado, ou via pejotização também, que está tomando conta também do nosso setor de saúde. Enfim, a gente tem um panorama muito sério e essas OSs batendo recordes de lucro e para cobrir vários pontos da nossa cidade, né? A gente precisa pensar uma lógica de fato para combater isso e cortar essa lógica, né? Cortar pela cabeça mesmo. E aí, Carolina, o que é que você acha de tudo isso aí também? Eu acho que trazendo essa questão da precarização do vínculo de trabalho para o processo de cuidado, a gente acaba indo em contra alguns dos princípios do SUS, como longitudinalidade, integralidade. Então, se você tem um profissional ali, que se ele vai ficar só 1 ano, depois ele vai para outra unidade básica de saúde. Então, ele não vai criar vínculo com aquele território, ele não vai criar vínculo com aquelas pessoas que a gente até já comentou. Então, no SUS, o ideal seria que você tenha um profissional de saúde de referência, que ele vai acompanhar você, criança, adolescente, adulto, acompanhar a mulher gestante, a filha daquela mulher. Então, realmente um processo de longitudinalidade, de você conhecer aquela pessoa em diferentes fases da vida, porque a unidade básica de saúde está ali para acompanhar você em diferentes fases da vida. Mas se você tem um vínculo precário, aquele profissional ele não consegue cumprir esses princípios. Ele não consegue cumprir um atendimento de qualidade, ele não consegue acolher as pessoas, porque ele tem que cumprir certas demandas que são colocadas, porque é um cargo comissionado, porque dentro da lógica capitalista, se você não quer, tem quem queira, e vai cumprir essa demanda de cabeça baixa. Então, pensar na qualidade do vínculo profissional é pensar a saúde, tanto para os profissionais quanto para a população. Realmente, que está chegando na unidade básica de saúde com um objetivo, mas enquanto profissional exausto, já que não consegue mais lidar com o que está acontecendo ali. E até pensando no sentido de isonomia mesmo, então, alguns profissionais de saúde dos concursados têm certos direitos que muitas vezes os comissionados, os que têm contrato não possuem. Então, pensando na educação permanente, por exemplo, a Prefeitura de Fortaleza tinha um horário específico para essa questão da educação permanente, que inclusive estava em processo de disputa, né? A questão do horário para educação permanente, que muitas vezes os cargos comissionados e os cargos de seleção não possuem esse horário. Então, se a gente está pensando na prestação de um cuidado adequado, a gente tem que pensar que aquele profissional ele sempre que está estudando, se atualizando, vendo quais são as demandas da população, que são muito específicas, se a gente estiver falando da população negra, da população LGBT. Então, você precisa ter um tempo para estudar, para realmente acolher a população de forma adequada. Poxa, falando ainda dessa questão das OS, assim, hoje nós particularmente temos até um certo domínio, né, me fala um pouco mais sobre isso, assim, sobre quais são as principais... Eu não vou chamar OS, tá bom? Quais são as principais empresas que estão terceirizando? É importante colocar isso, porque assim, lá em 1998, quando o Fernando Henrique cria lá a lei que cria as organizações sociais, né, existe lá uma questão que diz que são organizações sem fins lucrativos. E a gente... Vamos falar aqui que a gente sabe que não existe almoço grátis. Né? Então, assim, são contratos milionários. É importante falar que esse projeto, né, de privatização, São Paulo é o grande exemplo de fracasso
é o grande exemplo de fracasso das organizações sociais. Eu vou citar aqui o nome de uma que tem uma forte atuação em São Paulo, que hoje também está muito forte, que chama-se SPDM, né? A SPDM. E é um grande conglomerado de contratos e de organizações. Eles vêm para cá, né, com toda uma lógica institucional, e aí você cria dois SUS. Tem o SUS público, que é algumas unidades que ainda são geridas pela prefeitura, né, e que aí eles financiam, que eles não dão estrutura para trabalhar e entregam para a outra unidade, que é o SUS privado, que entregam para a SOS, e lá na SOS a prefeitura diz que é um mundo de mil maravilhas. Faz-se a venda disso. Mas a população, quando procura, tem os mesmos problemas. Vou te dar um exemplo agora, bem mais... Né, semana passada a prefeitura entregou, foi uma semana atrasada, o posto de saúde do Cidade Jardim 1. Certo? Foi entregue ao posto de Cidade Jardim 1. Eu desafio aqui a população, né, e a qualquer pessoa a tentar hoje uma consulta odontológica lá no Cidade Jardim 1. Eu falo isso, não é porque eu acho, não. É porque agora de tarde eu estava atendendo. Antes de vir para cá, eu estava atendendo no posto de saúde e a senhora vem lá do Cidade Jardim dizer eu preciso ser atendido aqui e lá é organização social. E eu fui lá tentar a vaga e não consegui, não consigo dormir porque eu estou com dor de dente. Alguém tem que resolver. Né? Então, essa é a situação. E aí, o que nós precisamos fazer? É retirar realmente as organizações sociais. Aí eu acho que é bem importante, nós estamos falando aqui de uma candidatura progressista de esquerda, não é? Porque assim, inclusive alguns governos de esquerda mantiveram esse processo das organizações sociais. Né? Então, eu acho que é importante discutir para esse plano de governo, né, um SUS que seja público. Nós não aceitamos mais as organizações sociais. Né? O mesmo sucateamento que nós encontramos no SUS, ele é pior. No SUS, que eu digo, no SUS público, né? É complicado, né? Dois sistemas únicos de saúde. Então, é necessário retirar e aí investigar também, porque aí é dinheiro público, sabe, meu amigo? A gente precisa... E aí, olha, eu queria deixar aqui uma questão importante. Falava assim, precisa contratar a OS consegue comprar medicamento, consegue comprar material mais barato, porque as licitações são muito burocráticas, a gente acaba não conseguindo comprar. Eu falo, como profissional do Sistema Único de Saúde, a gente acaba recebendo materiais de baixa qualidade, medicamentos que não são, né, confiáveis. E aí, onde é que está essa tão sonhada, né? Porque se vende assim, quando vem a OS, eles vendem assim, agora vai ter eficiência e eficácia. Não. A eficiência e a eficácia vai ser colocada nos parâmetros da capitalista. Privado, né? Privado, né? Vocês... E aí, quando vem na prática, meu irmão, é pior. Sabe o que é doido que passa pela minha cabeça? Se passa pela minha cabeça, eu imagino que deve estar passando também na cabeça de quem está nos escutando e quem está assistindo. Se a prefeitura, se o poder público tem a grana para investir no SUS privado, entre aspas, mas por que não investir no SUS público? Para que terceirizar? E se a gente tem a grana para contratar e terceirizar o negócio, por que a gente não investe no sistema público? O que é? Olha, gente, é muito óbvio para quem está nos assistindo e escutando que a empresa ela só se rege por um único interesse. Qual é o principal motor de uma empresa? É o lucro. Sem lucro, não há empresa. Então, se eu posso... A diferença de um processo de licitação, que, lógico, é mais burocrático e tem que ser, porque se não for, a galera já passa a mão com um processo super fiscalizado, burocrático, imagine se não fosse. Então tem que ser mesmo. Mas dá para fazer. Não é um negócio impossível de fazer como se tenta. É muito burocratizado. Se você não quer trabalhar, meu querido, não se coloque no serviço público, não se coloque para ser candidato, fique em casa mesmo, vá para uma empresa privada, vá fazer qualquer outra coisa. Se você quer trabalhar no serviço público, dá trabalho. Tem que ser feito com muito trabalho mesmo, dedicação, e às vezes não dá muito dinheiro. É isso mesmo. Quem está aqui é porque pensa uma outra lógica de sociedade, de Estado, quer prestar um serviço que tem outros interesses que não é o lucro, né? Lógico que também a gente não vai pregar que os servidores públicos têm que trabalhar por amor, né? Não se trata disso. Não é isso, entendeu? Mas eu fico imaginando que é óbvio que o processo sendo mais burocratizado e mais pesado pelo serviço público de comprar medicamento é assim mesmo, porque também poxa vida, me faltou a palavra, pela licitação, pelo processo de licitação, você não vai comprar medicamento de péssima qualidade para entregar para a população.
Agora, quando você terceiriza isso para a OS, para a empresa, que eu me nego a chamar só de OS, uma empresa com nome de OS, ela vai pensar em quê? Ela vai pensar no lucro dela. Então, ela vai entregar o pior produto, o pior remédio, porque isso tem que dialogar com a taxa de lucro dela. E que a população se ferre. O dono da SOS nem sabe que a gente existe, entendeu? Ele quer entregar, receber o dele no final do mês e alimentar os esquemas com a prefeitura e vida que segue. A população está cansada disso, está todo mundo cansado, nós estamos cansados disso e a gente tem que dar um fim a isso. E não tem lógica política social. Se a gente consegue financiar o sistema terceirizado é porque a gente consegue financiar ele de forma pública. E não se faz isso por uma opção política. E a opção política não é a opção por cuidar da saúde das pessoas ou por ter um Estado que garanta uma lógica de saúde plena para as nossas pessoas. A opção política está sendo feita por outro viés, que é de fortalecer e enriquecer gente. Porque só o que tem é gente que está enriquecendo as custas do nosso povo. Quando a gente fala, inclusive, do processo de distribuição de renda, de um Estado que distribui renda, de uma política de Estado que não distribui renda, mas que concentra a renda, a gente está falando disso. Quantos bilionários estão se formando, milionários estão se formando, concentrando renda, riqueza, botando mais gente à margem, mais gente na pobreza, como no Brasil, Fortaleza é uma das capitais mais desiguais do mundo. Isso acontece por quê? Porque a lógica de Estado está toda voltada para poder fortalecer e garantir esses bilionários. E aí isso a gente vai precarizando a nossa saúde, não entrega um serviço de qualidade e vai formando bilionário. Então toda vez quando o pessoal fala que bilionário não deveria existir, a gente está falando inclusive sobre essa lógica. Porque para um bilionário existir, você tem que ter todo um sistema, inclusive de saúde, porque não tem princípio, essa galera não tem princípio, inclusive de saúde, você tem que ter todo um sistema precarizado. É a vida das pessoas em nome do lucro, entendeu? Então, eu fico indignado, assim, eu não consigo entender eu consigo entender qual é a lógica dessas pessoas que estão governando, entendeu? Mas que é um absurdo. Então, assim, romper o contrato, fazer uma auditoria e logo em seguida o que a auditoria vai mostrar é que a gente precisa romper. E o que é louco, assim, o que a gente precisa mostrar para a população é que a gente tem condições de, com a máquina... Olha, eles ficam se orgulhando porque a prefeitura de Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. E é verdade. Fortaleza, nos últimos anos, desbancou Salvador e Recife. Nós somos o maior PIB do Nordeste. Só que a gente não tem que se contentar em ser o maior PIB do Nordeste, porque PIB não é comida, PIB não é saúde de qualidade, PIB não é isso necessariamente. Aí a gente tem que ter lógica de gestão que faça e transforme o PIB na mudança da qualidade de vida das pessoas. Porque não adianta eu ficar dizendo que o Fortaleza é o maior PIB do Nordeste quando as pessoas não têm dipirona no posto de saúde. Não adianta eu dizer que Fortaleza é o maior PIB do Nordeste enquanto as pessoas, para marcar uma consulta no posto de saúde, ela leva de 6 a 1 ano para conseguir uma consulta. Entendeu? Então, assim, não adianta ficar dizendo que Fortaleza é o maior PIB do Nordeste quando as pessoas passam mais de um ano e meio numa fila para fazer uma cirurgia simples. Então, assim, para que eu vou me vangloriar dizer que Fortaleza é o maior PIB do Nordeste quando o nosso povo vive essa realidade? Essa realidade não nos interessa, nós queremos modificar isso. Então, saúde não é um ponto qualquer, saúde é um ponto central que a gente precisa tratar no nosso programa de governo e por isso que eu estou gostando muito de fazer esse debate de vocês. Me alonguei muito aqui, vamos voltar aqui pro ponto aqui, porque às vezes eu aproveito também o episódio para fazer um desabafo, né? Não tem para quem eu desabafar, eu desabafo aqui para os nossos convidados. Acho que eu vou aproveitar para botar o gancho, assim, trazer para números mesmo. Ótimo, números. A maior empresa OS que a gente tem aqui em Fortaleza é o ISGH. ISGH, para mim já ISGH. Conhecidíssima ISGH. Você sabe de quem é essa ISGH? Achei que buscar o dono desse negócio. Vou atrás disso. Botando aqui para produção, viu? Buscar quem são os donos do ISGH. Quero saber quem são os donos que estão... Feitos para isso aí, né? Mas não sem provas. E assim, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Não é público isso? Quem são os donos do ISGH? Eles dizem, assim, a OS, né, essa empresa, eles criam uma espécie de um conselho, certo? E que é o que eles colocam no contrato, tem aquelas pessoas, aí tem um presidente do conselho. O cara que é dono, ele fica por trás, sabe? E ele recebe os lucros sem ser o dono, tá lá, ele não aparece o nome dele no contrato. Então, tá vendo a transparência desse nível. Tu vê a loucura? Né? Caramba. E aí, assim, trazendo para números, né? Atualmente o SGH, ele faz a gestão de aproximadamente 100 unidades básicas de saúde aqui de Fortaleza. A gente tem 123, 100 são pelo ISGH
E tem outra OS que também gestiona algumas poucas unidades básicas de saúde. Assim como faz gestão de todos os CAPs de Fortaleza, alguns CAPs de Fortaleza, do Centro de Cuidado do Ceará e também o Hospital Leonardo da Vinci. Assim, é uma loucura, porque assim, das 100 unidades que elas têm em ISGH, funciona assim. Você vê eu vou chamar de esquizofrenia do serviço público. Porque o ISGH, no posto de saúde, né, você vai receber seu remédio, é ISGH. Então você vai na recepção, que é o NAC, que eles chamam NAC, no cliente, Núcleo de Atendimento ao Cliente, né? O NAC, né? O cliente trouxe a lógica capitalista para o posto. Núcleo de Atendimento ao Cliente é o ISGH. A limpeza é o ISGH. O laboratório é o ISGH. E aí você tem, em algumas unidades, ainda, né, você tem o gestor, né? O gestor que ganha, e aí eu queria colocar isso bem claro, o gestor que ganha um baixo salário, né, um cargo comissionado, né, um salário muito baixo para gerenciar, e aí você tem unidades que são puramente OS, que aí é a tal da CISG, SPDM. Então você tem unidades mistas, tem unidade que é parte SGH, parte prefeitura, tem parte que é só S, tem unidade que é só S, e aí você fica vou chamar desse caldeirão administrativo em que você não se entende. Aí sabe qual é o problema? O grande problema, que aí precisa ser resolvido. A administração pública toma uma decisão, olha a loucura, toma uma decisão, e aí o ISGH, ou a CIS e tal, lá dentro, diz: eu não aceito, eu não faço dessa forma. Então, aí eu falo isso porque eu vejo, precisa entregar a sonda para esse usuário. Eu só entrego se você fizer uma CI, né, dizendo que o CI chama-se um comunicado interno, porque nós não queremos entregar e nós vamos colocar isso no contrato que está fazendo você gastar mais. Porque o número de... Eles querem botar isso como se fosse uma espécie de aditivo no contrato. Aí eles dizem, aí quando chega lá para fazer, aí eles juntam tudo isso, aí diz: olha o que está gastando lá nas unidades. A gente contratou para gastar tantas mil sondas no município e eles estão usando a mais, né? Passando, e aí a gente quer aumentar o contrato. E assim vai aumentando essa bola de neve que a gente... Eu vou dizer para você hoje. Hoje, nós não temos, por isso que eu falo na auditoria, nós não sabemos o volume de recursos gastos com essas organizações sociais. Não se tem. O prefeito, ele deveria prestar contas com a sociedade. Quanto se gasta hoje com as organizações sociais no município de Fortaleza? Não se tem esse número, cara. Não se tem. Existem os contratos, mas esses contratos, eles não são fidedignos. A gente não tem certeza do real, do que é realmente gasto com essas organizações sociais. Carolina, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Eu quero fazer um gancho que eu acho que é muito importante. Aí eu vou começar a trazer para uma outra perspectiva. Daqui a pouco a gente vai avançar para as propostas de solução. Mas eu acho que tem um diagnóstico que eu acho que não pode passar desapercebido, né, no nosso debate, né? Como é que essa precarização da saúde, e eu acho que você está familiarizado com o debate, como é que ela atinge principalmente a população negra de Fortaleza, né? Como é que isso se desenrola na vida dessa população na nossa cidade? Enfim, consegue trazer para mim um panorama mais ou menos disso? Como é que a gente está debatendo esse tema? Me apresenta assim, um panorama que eu acho que é muito importante a gente fazer esse recorte também, né? A gente acaba falando sobre o aspecto geral da saúde, mas só que ela, como é inevitável nessa sociedade capitalista racista que a gente vive, né, ela repercute sobre corpos diferentes de maneiras muito diferentes, né? E eu tenho certeza que sobre a população negra, bem, deve ser uma situação bem mais precária, né? Como é que está isso? É importante colocar que os usuários do Sistema Único de Saúde, a gente pode colocar de forma no Brasil todo, tem um certo perfil. Sim. Normalmente mulheres, que são as provedoras do cuidado, a gente está falando ali da divisão sexual do trabalho. Sim. As mulheres são as provedoras do cuidado para suas famílias, filhos, então são elas que estão normalmente dentro do posto de saúde. E a população negra, pessoas pardas e pretas, são os públicos que mais buscam a unidade de saúde. Uhum. E aí, pensando nessa população, onde é que elas normalmente estão? Estão nas periferias. E aí, quando a gente trazendo novamente o conceito de saúde ampliada, quando a gente vai pensar sobre se essas pessoas estão acessando uma alimentação adequada, essas pessoas têm acesso a um espaço seguro para fazer atividade física, seguro, gratuito, que a gente também tem que falar sobre isso. Essas pessoas têm acesso
não tem, por exemplo, a preocupação se elas não vão ter dinheiro no dia seguinte, por exemplo. Então, tudo isso, esse grande complexo de situações, impacta principalmente a população negra. E aí, quando a gente vai trazer para alguns dados da saúde, por exemplo, a população negra, ela tem maior propensão à hipertensão, por exemplo, à diabetes. Existem pesquisas que relacionam o estresse contínuo, quando a gente está falando da sociedade brasileira, racista e violenta para com as pessoas negras. Então, esse estresse é diário e relaciona-se, por exemplo, esse estresse à diabetes, porque a gente está sempre em constante sensação de luta ou fuga. O cortisol está sempre ali presente, de forma que a gente acaba liberando mais a questão da glicose e leva para a questão da diabetes. Então, diversas doenças já são relacionadas à população negra. E aí, quando a gente coloca as outras camadas de classe, quando a gente coloca a camada de gênero, a gente vê que é uma população muito mais vulnerabilizada. Sim. E aí, a atenção primária, o SUS, ele está ali para receber essas pessoas. Como eu disse anteriormente, um dos pilares do SUS é a promoção da saúde, é a prevenção de doenças. Mas, se a gente vai na unidade básica de saúde, marcar uma consulta de prevenção, não estou sentindo nada, não estou doente, e eu demoro 6 meses, 1 ano para conseguir essa consulta, o que está acontecendo? As pessoas que estão doentes estão conseguindo consulta também? Elas estão dominando esse espaço? Mas onde é que está o espaço para prevenção e promoção da saúde? Eu não estou doente e eu nem quero ficar doente. Então, eu vou e eu quero me consultar com um profissional de saúde, eu quero entender como me cuidar, mas não tem necessariamente espaço para a gente acessar esse local. Principalmente as pessoas negras, quando a gente também pensa na questão do horário de funcionamento da unidade básica de saúde. O proletariado, ele consegue acessar a unidade básica de saúde? Todos os espaços da unidade básica de saúde? Porque mesmo aqui em Fortaleza, a gente tem um horário de 7 às 7. Mas não necessariamente quer dizer que você vai conseguir uma consulta com um profissional enfermeiro, com um profissional médico, com um profissional odontólogo, depois das 6 horas da noite. Normalmente vai estar aberto para você pegar sua medicação, algo desse tipo. Mas não necessariamente para você ter uma consulta, para você ter um momento de cuidado, de prevenção naquele espaço. Então, Muito lúdico, né? Você parar para pensar que você tem uma população que trabalha, né? Aí você está entregando um serviço público de saúde no horário que ela está no expediente de trabalho. Aí é isso, né? Como é que... Eu não consigo... É muito indignante isso. Como é que a gente não consegue... Gente, como é que a gente não volta, né? Nós olhar para isso, assim, qual é a dificuldade, né? De expandir um pouco o horário de atendimento, Enfim, né? Não é prioridade, né? No final das contas é isso, né? Não é prioridade, né? Não é prioridade olhar para o nosso povo, olhar para a saúde dele. Não é prioridade. expandir de forma responsável, né? Entendendo que você precisa ter profissionais, que eles estão dentro do seu horário de trabalho, se eles vão receber hora extra de forma adequada, com segurança para a população que está chegando no posto, com segurança para os profissionais que estão trabalhando até o horário mais tarde. Então, a possibilidade de você pensar em dias quinzenais, semanais, que a unidade básica de saúde vá até 9 horas, por exemplo, é uma possibilidade para você acessar essas pessoas que não conseguem acessar a unidade básica de saúde devido ao horário. Sim. Porque não é só sair do emprego 5 horas da tarde se você leva 2, 3 horas para chegar em casa no trânsito de Fortaleza, né? Isso você está falando do trabalhador do serviço do horário comercial. Fora... Sim, o pessoal agora que... Enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que você acaba que faz um link importante para o debate não é bem um debate de segurança pública, né? Mas acaba que as coisas, como você mesmo coloca, né? Essa lógica de saúde integrada, né? Que tem a ver também com a vida na comunidade ou em comunidade, que a gente precisa prestar muita atenção. Um dos pontos que a gente vem colocando no nosso programa de governo e colocando isso com centralidade é que a gente precisa botar o centro, a periferia no centro das nossas prioridades políticas, né? E aí agora tá um chuvaral, a gente deve ter pegado em alguma veia, alguma coisa, mesmo sem pesquisa, sem nada, né? Mas deve estar um chuvaral. Tudo que é candidato agora é da periferia, veio da periferia. O Sato fica dizendo que o coração da prefeitura é a periferia, meu Deus do céu, enfim. Mas a gente vem debatendo isso de forma mais coerente e séria, né? Então quando a gente faz esse debate, né, integrado, segurança, saúde, nós estamos passando por um problema que é um problema que merece da gente muita, muita, muita atenção. E muito cuidado, né? Tratar ele e debater de forma muito séria, né? Que são esses episódios, eu não diria novos, mas ele já tem ele já vem acontecendo ao longo do tempo,
Mas quando chega em período de eleição, extrema-direita assanhada, os fascistas tudo aí no meio da rua, botando medo no nosso povo, e etc., tendem a ganhar mais notoriedade. Neste exato momento, nós temos uma categoria inteira, né, do serviço de saúde muito assustada, né, com o que tem acontecendo, com o que vem acontecendo, né? A violência urbana nas nossas periferias agora não encontra mais limite. O hospital não é mais uma fronteira a não ser ultrapassada, né? Então, existe aquele famigerado episódio que não tem muito a ver, entre aspas, né, com o caos de segurança pública que nós estamos vivendo nessa cidade, né? Mas a pessoa conseguiu entrar no IJF e cometeu aquela atrocidade lá dentro do IJF. Rapidamente a extrema-direita vai pro meio da rua e fica gravando vídeo, candidato A, candidato B, candidato ligado a Bolsonaro, o outro que quer ser ligado ao Bolsonaro, o outro que tem vergonha de ser ligado ao Bolsonaro, tudo vai pra frente do hospital para dizer que as facções... E não tinha nada a ver com facção, não tinha nada, né? Era um processo passional. Mas acaba que mostrou uma fragilidade. O principal hospital público de Fortaleza, uma pessoa entrou com facilidade, matou uma pessoa lá dentro e fez o que fez. Mas também tem a realidade nas nossas UPAs e nos nossos postos de saúde, onde também, aí sim, né, dominada mais por lógica de disputa de território e tal. Como é que tá hoje uma pessoa, você inclusive, que é da categoria, como é que essa categoria tá hoje vivendo, ou convivendo, no caso, com essa realidade, né? Tanto você como Carolina, queria que vocês dois colocassem isso sobre perspectivas diferentes, mas que abordassem. A gente não pode separar o profissional de saúde do restante da população. O profissional de saúde, ele está como o restante da população. Assustado, logicamente, até porque, como você disse, a lógica do discurso da extrema-direita e de boa parte da mídia é do terror, né? Então, assusta todo mundo, então é esse processo. Agora tem que dividir, como você gostei da sua divisão. Nós temos esse processo realmente da violência do crime organizado e tal, mas nós temos uma outra violência, que é uma violência que é estimulada, inclusive, pela gestão, que é causada pela desumanização do serviço. Sim. Eu vou ser mais claro que é assim, você vai a um posto de saúde, um hospital, uma UPA, e vai procurar. Quero saber onde é que eu vou pesar o meu menino para o Bolsa Família. Aí você vai em tal sala, chega lá na sala, não é, aí depois vai em outra e pega mais uma fila e agora precisa de um carimbo, certo? Você desumaniza, você não escuta as pessoas, você não acolhe. E isso acaba gerando um processo de atrito entre comunidade e trabalhadores. E aí se deságua na violência, certo? São trabalhadores que estão lá mal remunerados, com toda essa problemática, já foi dito aqui. Você tem uma população também que não tem acesso, que está desinformada. Você tem uma unidade de saúde que não tem ambiência, é suja, é desestruturada. E aí você acaba tendo, né, esse conflito. Né? E aí você tem, já morreu gente dentro da unidade, há um ano atrás, lá no posto de saúde, ali perto do Castelão, Edmar Fugita, né? O cara lá houve um conflito, morreu na porta do consultório do dentista. Ano passado, lá no Luiz Franklin, no Coaçu, a unidade de saúde, 3 vezes assaltada em menos de um mês, certo? Aí você tem outra unidade de saúde onde a pessoa não é bem atendida e vai lá e agride o funcionário. Proposta concreta. O município não tem uma política municipal de humanização na saúde. Existe uma política nacional de humanização, 2003, né, Carol? Lá de 2003, né? O município, e aí vamos dar nome ao boi, desde o governo Roberto Cláudio, a gente abandonou a humanização nas unidades de saúde. E não é por falta de pedir. A gente pede, diz, olha, nós temos que voltar com a política. O que é a política de humanização? É acolhimento, é ambiência nas unidades, tá certo? É você ter acesso à informação. Isso quebra esse conflito. Logicamente, nós não vamos resolver, dentro da saúde, o problema da segurança pública. Mas esses outros conflitos que ocorrem dentro da unidade de saúde, que é a grande maioria dos conflitos, é lógico, chama atenção o que ocorreu no JF, que chama atenção é a morte, mas tem focos de conflito dentro das unidades que estão acontecendo a todo momento, que estão acontecendo nesse momento em qualquer unidade de saúde, que a gente pode... E aí uma outra coisa, quando a comunidade também enxerga aquele espaço, ali é o meu posto de saúde, é ali que eu levo minha mãe, é ali que eu levo, né? Vou levar meu filho, é ali que cuidam de mim, a comunidade protege, sabe, Técio? Ela mesma abraça a unidade de saúde. Mas hoje a população, a grande parte da população, vê a unidade de saúde como um local onde ela vai ser maltratada, onde ela não consegue ter acesso ao que ela precisa. Então, ocorre esse conflito. Olha,
Inclusive, trazer para a Caroline, olha, essa matéria do povo, né? Fortaleza. Né? Falta de segurança afeta pacientes e profissionais em posto de saúde, né? Conselho Regional de Medicina do Ceará denunciou neste ano insegurança em 8 unidades de atendimento e em atenção primária, né? Essas ordens. E aí, Caroline, sobre a tua perspectiva, né? Tanto profissional, mas também como mulher negra, enfim, como é que você vê essa situação hoje, né? Dessa questão da insegurança também nos nossos equipamentos de saúde? Eu acho que falta o que Praxedes trouxe. Um dia eu chego lá. O que o Praxedes trouxe do envolvimento da comunidade com a unidade básica de saúde, processo de reconhecimento. Eu acho que isso muitas vezes protege a unidade básica de saúde. Porque tem unidades básicas de saúde que estão em territórios de conflito e que são protegidas. Sim. Pelas próprias facções. No sentido do entendimento de pertencimento mesmo. De como você trouxe, é ali que eu sou cuidada, então vamos também cuidar desse espaço. E aí cai no sentido de falta de profissional, falta do dimensionamento para realmente ter um espaço de atendimento adequado. Porque isso acaba fazendo com que os usuários sejam desumanizados, então tá todo mundo muito sobrecarregado e não tem espaço, não tem saúde mental, não tem mais canto dentro da cabeça que você consiga receber o outro de forma adequada. E também cai no canto de que a gente muitas vezes desumaniza o usuário e os usuários desumanizam a gente. Então, a gente é profissional da saúde, mas a gente também é ser humano. Sim. Então, eu preciso pelo menos de 30 minutos para almoçar. Por exemplo, de forma adequada, um canto adequado. 30 minutos para almoçar não é adequado. Eu não conheço comida. Eu levei 40 minutos para comer um cuscuz com ovo ali, um copinho de goiaba. Estou reduzindo o horário do almoço. Não, isso é processo, inclusive, da desumanização. Um ser humano comer em 30 minutos é absurdo, entendeu? É muito Então, longe. falar da segurança, se não necessariamente que a gente está falando de segurança armada, a gente não está falando da presença de policial. A gente está falando, muitas vezes, de processos mais delicados mesmo, de envolvimento de pertencimento junto às comunidades que as unidades básicas, por exemplo, estão. E falando de processos de segurança, por exemplo, o caso do JF. A pessoa que cometeu o assassinato do JF foi um funcionário do JF, que foi demitido há muito tempo. Então, como é que a digital dele ainda funcionava? Como é que está esse processo de... Só para deixar uma ressalva, era um ex-funcionário terceirizado. Só para deixar essa ressalva. É verdade. A empresa terceirizada, inclusive, quem é responsável pela terceirização de funcionários do IJF? Vocês sabem dizer? O IJF ele é uma fundação, certo? Ele, inclusive, é uma coisa que vem lá do governo Juracy Magalhães. Sim. Eu acho super interessante isso. O IJF, o maior hospital do Ceará, inclusive um dos maiores do Norte e Nordeste, não pertence à Secretaria Municipal, não está dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. O superintendente, ele é chamado de superintendente do IJF, ele tem a mesma estatura do secretário municipal de saúde, o que fere um princípio do sistema único de saúde de direção única. Você vê o nível de desorganização que as gestões que passaram pela prefeitura não conseguiram resolver. Não é? E aí quem contrata, não é? Existe uma fundação, que é o IJF, ele é uma fundação pública, né? Mas ela tem um setor de contratação de... E aí não é transparente, a gente não faz a menor ideia de... Não, inclusive, um grande problema hoje é o dimensionamento, como a Carol está dizendo, o dimensionamento. Os profissionais do IJF hoje, nós recebemos denúncias no Conselho Municipal de Saúde, estão sobrecarregados, porque não existe um corpo de enfermagem em quantidade, não existem médicos, não existem técnicos de enfermagem, as pessoas estão sobrecarregadas. Não é, Carol? Não é a situação, por isso que a violência não é... Só fiz questão para fazer essa ressalva, Carolina, porque era isso, é um ex-funcionário terceirizado do qual a empresa que terceiriza o serviço para o JF não teve a competência mínima de tirar a digital do funcionário para ele não ter acesso ao JF. Agora, teve com muita facilidade. De forma concreta, cada posto de saúde, existe uma lei de 2001, um decreto de 2001, cada unidade de saúde de Fortaleza tem um conselho local de saúde, com participação dos usuários. Proposta concreta para esse governo popular. Ótimo. Revitalizar todos os conselhos e fortalecer e dar voz à população. Porque, olha, a agenda quer reduzir, aí eu vou falar da minha categoria, eu sou dentista, né, e aí a gente tem que reconhecer os erros também. A agenda do profissional tem que ser discutida com a população. Sim.
Você não pode ter uma agenda de um profissional onde a gestão e ele decide qual o dia, qual é o horário que ele pode adoecer e pode ser atendido. Precisa a população ter direito, né, e debater conjuntamente gestão, trabalhadores e profissionais. Não, eu estou falando da agenda, mas de diversas outras coisas. Então, o caminho é a participação popular. É isso. E aí, Carolina? Desculpa, parênteses, né? Parênteses foi longe. Foi, mas acontece. Eu acho que você mesmo trouxe. Eu acho que pensar que o ex-funcionário, 2 anos, não foi atualizado, mas... E pensar muitas vezes nisso como um instrumento realmente de controle dos funcionários que estão presentes. Não necessariamente para a segurança de quem está lá dentro, mas para você saber quem está batendo ponto, o horário que está batendo ponto. Você está preocupado realmente em marcar que hora a pessoa entra e a pessoa sai. Isso é importante? É importante. Mas e a segurança? As outras funções que aquilo, por exemplo, o ponto pode ter de ter um controle de quem entra dentro do hospital, por exemplo, e poderia ter evitado essa tragédia. Olha, a gente vai caminhando aqui para a parte final do nosso programa. O negócio é que eu não sei nem se vocês falaram tudo, né? Porque o assunto sobre saúde é um assunto muito... Além de complexo, ele demanda muita reflexão, né? Eu acho que, se duvidar, eu até gostaria de deixar com vocês, quem sabe, agendado um Saúde 2.0, assim, para a gente dar continuidade, porque eu acho que a gente não vai conseguir abranger tudo, né? E aí eu tenho uma obrigação de começar a encaminhar para o final, e no final a gente sempre se debruça a uma perspectiva mais, não só do diagnóstico, eu acho que a gente avançou bem, mas a gente começa a avançar para uma perspectiva mais resolutiva, né? Tenho falado muito que um dos grandes problemas da esquerda do século XXI, da nossa esquerda, inclusive, que a gente pretende, né, é que a gente é muito boa do diagnóstico, mas às vezes... nós pecamos um pouco na resolução. E para a gente não basta só diagnosticar a nossa realidade, mas trata-se fundamentalmente de modificá-la. Lógico, tem vários limites na Prefeitura de Fortaleza, não é via a Prefeitura de Fortaleza, não é ganhando a Prefeitura de Fortaleza que de repente nós vamos fazer uma revolução do mundo, não se trata disso. Mas dá para fazer muita coisa. Eu, particularmente, eu tenho 2 pautas nessa campanha que ela me pega pessoalmente de forma muito séria. Uma é a questão de segurança, porque eu tenho minha família destroçada por essa lógica da insegurança, Na verdade, eu nem gosto de falar disso, porque as pessoas condicionam a gente também a colocar os temas de Fortaleza dentro de caixinhas, né? E eu só consigo imaginar que a violência que a minha família passou e que boa parte do nosso povo na periferia passa não tem a ver com necessariamente segurança pública ou insegurança, mas fundamentalmente com a violência que a desigualdade social joga sobre as nossas periferias, as nossas comunidades, né? Então, assim, eu perdi 3 primos meus para essa loja da violência, a minha família se desmanchou, eu, enfim, saí de madrugada com a minha família corrido lá da Igreja de Portugal porque a gente, enfim, recebeu o recado que qualquer um poderia morrer a qualquer momento. E a questão da saúde, porque eu tenho uma memória muito triste também, que foi a minha avó com câncer, 81 anos de idade, naquele famigerado piscinão do HGF. Cara, aquilo pra mim foi uma cena muito triste, assim. Minha mãe tava lá e minha mãe já tava muito cansada, ela não aguentava mais, aí ela me chamou pra revezar com ela. Quando eu cheguei lá, que eu vi a minha avó, até hoje me pega. Então, quando eu cheguei lá e que vi minha avó naquele piscinão, bicho, aquilo me pegou de um jeito, eu só conseguia sentar e chorar, assim, eu não conseguia... E a impotência. Você ser um cara de, sei lá, eu tinha 19, eu tava com 18 para 19 anos, sem condições nenhuma de tirar uma das pessoas que eu mais amava no mundo, que era a minha avó, daquela realidade. Cara, aquilo me pegou assim de um jeito... Aquilo me deu uma raiva do sistema, assim. Eu acho que eu, com 14 para 15 anos, eu virei, né, me aproximei dessas ideias comunistas, socialistas. Na verdade, eu era mais punk do que socialista, mas era enfim, era uma coisa que me pegava. E aí, mas até então ali, até aquele episódio, eu tinha isso de forma muito mais... é uma ideia que eu tenho aqui, né? E eu vivia a vida normal, uma hora ou outra eu debatia aquilo, conversava com os amigos e tal. Mas eu tenho aquele marco pra mim como um marco, assim, ali eu tive uma raiva do sistema de um jeito que foi ali mesmo que eu mudei a minha chave de... Eu preciso me organizar para mudar isso aqui, mudar essa realidade, né? E não era só eu, como o nome dizia, era um piscinão, eram várias pessoas. Minha mãe, ou minha avó, não era nenhuma maca, assim, deitada, com 81 anos de idade, em fase terminal, e eu sem conseguir fazer nada.
Não tinha para quem ligar, não adiantava eu chorar, porque não era só eu chorando, era eu e várias pessoas ali tristes, chorando, sem ter ninguém para ligar, nenhum parente importante, ninguém para dar um suporte, né? Tive que ir ali, junto com a minha avó, com a minha mãe, só aguardar os últimos dias dela e entregar para ela uma morte indigna. Indigna. Aquilo não tinha dignidade nenhuma. Então isso me pega de forma muito pessoal, né? Eu sei que a gente tenta fazer da política exercício coletivo. E a gente tem que dar um jeito de organizar de forma coletiva a nossa indignação. Mas eu não posso também me suprimir ou me reprimir das experiências pessoais que me trouxeram até aqui, né? E eu acho, inclusive, uma das coisas que eu mais tento carregar nessa campanha é que pessoas como eu, que passaram por essas experiências que eu passei, que vêm de onde eu vi, assim, tem pouca oportunidade de estar falando para tanta gente como eu estou tendo agora. E o que eu quero falar para essas pessoas é o seguinte, essas experiências que foram durante anos silenciadas, eu quero trazer à tona nessa campanha. E quero dar um jeito de essa campanha ser também expressar um sentimento coletivo de organização que faça com que a gente tome o poder pelas nossas mãos. E quando eu falo isso, eu falo disso, né, de governo com participação popular. Vamos debater a saúde, não vamos deixar a saúde na mão dessa galera para faturar milhões. Essas pessoas olham para a gente, olham para a nossa saúde, olham para o piscinão, olham para as pessoas que não têm consulta e só vê nelas número, só vê nelas dinheiro, como transformar isso em lucro. E a gente tem que dar um jeito de combater isso. Então eu particularmente não gostaria de ser também um candidato ou um pré-candidato a prefeito. Eu não gostaria, inclusive, de governar a cidade para fazer a mesma coisa que essa galera está fazendo. Esses, inclusive, que estão aí se colocando, que fala de forma estridente, trincando os dentes, mas que no final das contas não tem nada para propor de novo no lugar, né? Tá na nossa mão propor o novo, fazer o novo e fazer a mudança, né? Então eu gostaria muito de avançar para essa fase final do nosso programa, tentando apontar medidas mais resolutivas, né? A gente ganhando a Prefeitura de Fortaleza, vou convidar vocês aí para assumir a Secretaria de Saúde, a fundação do IJF, sei lá, e aí o que é que a gente vai fazer de diferente? O que é que a gente vai fazer de diferente? Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse exercício. Esse exercício, inclusive, vou falar com você aqui que está nos assistindo agora e também que está nos ouvindo. Esse é o Nós Pode, né? O Nós Pode tem o objetivo de ajudar a gente a elaborar o nosso programa de governo. Esse programa de governo está sendo construído pelo movimento Nossa Fortaleza, onde a gente já está fazendo os seminários, né, temáticos, inclusive já houve o seminário de saúde lá na sede do PSOL. A gente vai fazer também seminários territoriais, então a gente vai andar em alguns territórios de Fortaleza, onde a gente tem nossa militância organizada, para escutar as pessoas, não só sobre as reclamações, mas escutar das pessoas as soluções. As pessoas essas pessoas que governam, que mandam na política há anos aqui na nossa cidade, acham que as pessoas não têm o que dizer, só têm o que reclamar e não têm o que propor. Tem o que propor. E a gente tem que escutar essas pessoas. A gente tem que fazer esse movimento e o podcast é só uma ferramenta. Então, para além dos seminários temáticos e os seminários territoriais, esse podcast também tem essa tarefa política, né, de avançar na elaboração do nosso programa de governo. E o programa de governo ele é muito bom quando ele faz um ótimo diagnóstico e aponta uma ótima saída. Então, queria começar a jogar para vocês também aqui esse pepino. Assim, com esse diagnóstico todo, quais são as medidas... A gente governando, que a gente vai governar junto, vamos governar enquanto povo. Quais são as medidas que a gente pode começar a adotar de forma concreta, assim, ganhamos um negócio dia 1º de janeiro de 2025, a gente começa a implementar. Como é que a gente faz para revolucionar a nossa saúde de Fortaleza? Inicialmente, a gente fortalece a atenção primária à saúde, a gente aumenta o número de unidades básicas de saúde, a gente amplia as equipes de saúde da família. Na tua opinião, Carolina, hoje, para a gente ter uma cobertura muito melhor do que a gente tem hoje, a gente teria que ampliar enquanto a nossa rede básica de saúde. Se a gente fizer um cálculo populacional, assim, do que a estratégia de saúde da família atende, a população de Fortaleza é mais ou menos umas 800 equipes de saúde da família. A gente pensando que cada equipe de saúde da família vai atender 3.500 pessoas. Hoje a gente tem quantas? Hoje a gente, equipe de saúde da família, Sim. 400 e...
que a gente tem Então a gente precisaria 62, dobrar. 75%, Então depende a dos gente dados precisaria, aí, né? no mínimo, dobrar. E pensando, né, Caroline, nas questões das vulnerabilidades que ela trouxe aí. Ok. Regiões mais pobres precisam de mais equipes. Entendi. Redistribuir essas equipes no território. Então, Exatamente. uma primeira proposta razoável, execuível, era a gente dobrar o número de equipes de atendimento. Ampliar a equipe de saúde da família. Ampliar ou dobrar? Tem diferença. Dobrar, Vamos Ampliar, botar se a gente dobrar. sair de 600 para 700, tem gente prometendo ampliar, entendeu? Vamos dobrar a quantidade de equipes de saúde da família, até pensando se a gente vai aumentar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde em certos momentos para atender outras populações. A gente pode pensar nas equipes de saúde da população de rua Vamos lá. Cada proposta dessa dela tem que ser feita de forma com muita atenção. Então, a primeira proposta seria essa, dobrar o nosso número de... equipes de saúde da família. Uma outra proposta que você apresenta, por exemplo, seria a gente modificar, mas não de forma permanente, dias da horário, semana, o isso. horário de funcionamento das nossas... É como o Prachado de SUS, a gente construir a agenda da unidade básica de saúde pensando na população daquele território. Tá. Então, a gente tem que entender quais são as necessidades daquela pessoa. Uhum. E aí, a gente pode colocar isso na construção da agenda, a gente pode colocar isso na construção da educação permanente, por exemplo. Então, se eu estou no bairro que a população LGBT é mais presente, eu preciso de pessoas que estejam preparadas para receber essa população. Sim. Então, se eu estou no bairro que já tem mais questão de gravidez na adolescência ou algo do tipo, eu preciso de pessoas preparadas para atender aquilo. Sim. A gente entende que o profissional de saúde ele é generalista, mas a educação permanente está ali para complementar, para reforçar os nossos conhecimentos. Ótimo. Então, construir a agenda, por exemplo, com a população, requer que você tenha uma equipe maior. Então, nesse E isso sentido. também implicaria de alguns dias da semana, por exemplo, o posto abrir e modificar o seu horário, ao invés de diurno, Isso. ser mais noturno, para atender uma Para outra atender população outra população. que passa o dia trabalhando e não tem acesso ao posto. Seria uma Exatamente. proposta interessante. E aí casa com o que o Prachedes também trouxe no sentido do fortalecimento da participação popular. Então, a revitalização dos conselhos de saúde, das unidades básicas de saúde. Muitas vezes os usuários, eles nem sabem que tem aquilo, que eles podem ter voz naquele espaço. Mas o objetivo do sistema é justamente isso, é calar as pessoas e simplesmente aceitar o que está acontecendo ali, né? Então, já seria outra proposta, seria a revitalização dos conselhos de saúde e fortalecimento desse espaço também. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Olha, já saiu 3 aí, viu? 3 proposta boa. E aí, Prachad, e você? Sério, na primeira coisa, vou bater de novo, seria a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Auditoria, já decorei. E as organizações sociais, a gente ter o fim, e aí já colocar nesse primeiro dia já alguém onde é só ST, já uma pessoa da Secretaria Municipal de Saúde lá dentro, para estar trabalhando dentro dessas unidades de saúde, já a partir do 1º de janeiro de 2025. E aí, gente, você que está escutando aí, ouvindo e assistindo o nosso episódio aí do Nós Pode, topa, junto com a gente, fazer a auditoria dessas OS que fatura milhões às custas da saúde do nosso povo. A partir do dia 1º de janeiro, vamos aí. E aí, junto também, a gente precisa, na estruturação da Atenção Primária de Saúde, ter um prontuário para esse município. Um prontuário, gente, né? Sabe seu cartão SUS, para falar na linguagem que as pessoas entendem, o seu cartão SUS, com as suas informações, ela possa ser visto lá no Frotinha da Parangaba, no posto de saúde, um prontuário único. Você adoeceu, foi lá no Frotinha da Parangaba ser atendido, ou na UPA, o médico que está lá vai ver, ela é alérgica a essa medicação, ela já fez esse exame, isso melhora, isso enxuga os gastos de saúde. Você vai hoje numa clínica, eu não quero fazer propaganda, não é propaganda, viu? Mas você tem essas clínicazinhas que prestam esse serviço de saúde, consulta. Sim. E lá você tem isso. Sim. Quando você vai no médico, vai no outro, ele já tem ali no sistema o que você fez na consulta anterior e tal, não sei o quê. E no sistema onde... Não, o problema aqui em Fortaleza é o seguinte. Você tem, no posto de saúde você tem um prontuário. Mas tu vai lá na UPA, não tem o mesmo prontuário. Não tem um sistema integrado. Aí você fez um exame lá no posto de saúde, chega lá no Frotinha, tu vai repetir aquele mesmo exame, certo? Tu chega lá no Frotinha, vai repetir aquele exame, certo? Não sabe que tu pensando sobre a lógica do médico, por mais que o paciente, não, mas eu já fez Mas ele não tem... Mas ele não tem como fazer, não tem como saber. Nós estamos em pleno século XXI e temos que usar a tecnologia, e aí assim, é um governo progressista de esquerda, mas não esquece que a gente tem que trabalhar com as tecnologias A nosso favor. a nosso favor. E aí, cara, hoje a gente está trabalhando na época da inteligência artificial, a gente está trabalhando na época da ciência de dados, a gente está trabalhando, né, com prontuários, né, em papel, olha, gente, tem
tem hospital em Fortaleza hoje, certo? Frotinha da Parangaba. Tem um hospital em Fortaleza hoje que trabalha com aqueles prontuários do século XX. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Do século XX. Então vamos lá. Né? Mas vamos Auditoria. lá. Auditoria. Segunda coisa, nós precisamos ver o financiamento. Também Peraí, auditoria. Segundo ponto O seria prontuário único para todas as unidades de saúde do município de Fortaleza, com o dado do Fortaleza. Integrar o sistema de Integrar saúde. o sistema de saúde. UPA, posto, hospital, Mas para fazer isso, a gente precisa de financiamento. E hoje nós precisamos sentar, você vai precisar sentar com o governo federal, vai precisar sentar com o governo do estado e rediscutir o financiamento do município de Fortaleza. Tá. Não dá para Fortaleza, e a gente tem que ser claro, não dá para Fortaleza hoje absorver uma grande demanda que vem do interior do estado, né? Do interior do estado, com os Frotinhas, nos Gonzaguinhas, e aí o estado hoje entra com 2% do financiamento. Sim. Não dá, precisamos discutir, sentar seriamente, e é uma coisa que é necessário, né? Chamar o governo federal também, rediscutir, né? Isso é premente. É premente, mas é bom deixar porque registrado que vamos dobrar as equipes de saúde da família, mas para isso nós precisamos de financiamento. Não, mas é super possível, porque o papel do prefeito da cidade, primeiro, é trabalhar o processo de integração da prefeitura com outros entes federativos, né? Então a gente precisa, sim, o prefeito e a prefeitura, não em nome dele, mas em nome da cidade, dialogar com o governador do estado, com o governo, não com o governador pessoa física, mas dialogar com o governo do estado, buscar soluções cooperadas. Isso de fato é uma realidade. O IJF, inclusive, é o hospital que mais recebe gente do interior do estado. Não tem sentido a prefeitura financiar 98% desse sistema e o governo do estado entrar com 2%. A gente precisa recalcular isso e redistribuir responsabilidades. Para além disso, ter capacidade de diálogo com o governo federal. Nós temos um prefeito hoje que está isolado. Nem conversa com o governo federal por revanchismo político, eleitoral, e nem conversa com o governo do estado. Então, de fato, a gente precisa de uma prefeitura que tenha capacidade, que saiba dialogar com outros entes da federação. A outra proposta seria a questão da fila de espera, que é algo também, a gente acabou não trazendo muito aqui, mas nós precisamos trabalhar essa fila de espera. Temos que acabar com a história dos mutirões. Tá. Mutirão da catarata, mutirão da otorrino. Não se dá para viver de mutirão em mutirão. Mutirão da cirurgia. Tá, só para deixar isso claro para quem está ouvindo e assistindo. O mutirão em si é uma proposta ruim ou é porque não dá para entrar numa loja Ele não resolve o de problema. ficar fazendo mutirão? Você faz um mutirão, não dá para fazer mutirão a vida toda. A gente tem que ter uma política de regulação no município séria. Então, mas pensando sobre um aspecto de medida rápida, talvez um mutirão, sim, rápido, mas achar uma solução definitiva. O problema do mutirão, sabe qual é, Tess? É o seguinte, tu faz um mutirão como o Sarto fez o mutirão da catarata recentemente. Já pegou muita gente, ok. Mas aí depois volta a barrar, aí vai segurando para daqui a alguns anos fazer um outro mutirão. E vem como uma sabe qual é a solução? Chama-se o nome, é regulação em saúde. Tá. É a regulação séria, em que a gente possa ter a contratualização de serviços, e que esses serviços, se eu sei, meu irmão, se eu sei que eu tenho tantas pessoas esperando por catarata no município de Fortaleza, eu preciso ter tantos serviços contratualizados para atender aquelas pessoas. Tá. E a regulação é o quê? É colocar um profissional de saúde lá que possa fazer a regulação da seguinte forma: o seu José, que mora lá no Genibaú, ele já tem uma catarata tão evoluída, ele tem diabetes, ele precisa passar na frente da cirurgia. Sim. Né? Ter regulação, ter profissionais com essa regulação. E aí qual é o grande problema hoje? A gente precisa de transparência dessas filas. Tá. Certo? A gente precisa de transparência, que essas filas elas estejam lá e que o cidadão ele saiba onde está, que não faça como a Prefeitura de Fortaleza fez, higienizou a fila. Olha o termo que ele usou. A última portaria do município, higienização das filas. E o que é a higienização das filas? Pegaram todo mundo que estava antes de 2020, cortaram, a pessoa está em casa hoje, você que está assistindo aqui hoje, você está em casa, acha que está na fila de espera, até recomendo que você vá na sua unidade de saúde, achando que você lá em 2020 o médico lhe pediu um exame, e você está em casa esperando. Não é porque você foi cortado, você só vai entrar na fila novamente se você for posto de saúde. Então, transparência nas filas, regulação e uma política séria de regulação. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer mutirões para poder, né, andar com a fila, mas viver de mutirão em mutirão não é a solução. Não é a solução. Então, regulação dessa fila, transparência
e serviço, quantidade de serviço adequado, que aí é baseado no diagnóstico situacional para saber quantas pessoas estão na fila de espera, quais são. Hoje, você sabe quantas filas de espera nós temos no município de Fortaleza? São 900 filas de espera, são separadas em quase 900 especialidades, exames, são 900 filas de espera, e isso está totalmente desorganizado, nós não sabemos quantas pessoas estão nessas 900 filas de espera. Gente do céu. Uau! Enfim, tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que isso é a tarefa do próximo período. Vamos lá. Eu acho que a gente tem um panorama, um bom diagnóstico. Acho que o programa, não só o programa, mas o seminário também que a gente fez, os debates que nós vamos continuar fazendo. Eu acho que daqui para o início da campanha, acho que a gente vai fazer inclusive um debate específico sobre saúde também, porque o seminário acabou que saúde está dentro de um eixo, né? Mas eu acho que vale assim, a gente pensar uma agenda com os enfermeiros, médicos, o pessoal que trabalha no sistema de atenção básica. A população, os conselheiros de saúde. Pensar uma agenda dessa, pensar uma atividade com esse pessoal, acho que seria muito, muito, muito significativo e muito importante. Eu, particularmente, eu estou rodando muito, né? Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião com mais de 20 lideranças comunitárias espalhadas por toda a Fortaleza, né? E aí eu pergunto para todas elas, gente, mas qual é o principal problema que vocês estão vendo na comunidade? Cara, e é unânime. A gente pensa que é segurança. Aí o que acontece? Quando a gente fala, mas e a segurança? As pessoas, de fato, segurança não. Mas naturalmente, instintivamente, a primeira coisa que vem delas é saúde. Porque todo mundo que sabe o que é ir num posto de saúde, marcar uma consulta para a consulta vir dali a 6 meses, gente que passa de ano e não é chamado, enfim, não é brincadeira. Então, é um problema latente. E aí é o seguinte, tem gente que consegue sair, né? Tem gente que consegue marcar uma consulta, pagar 120, 150 reais numa consulta, mas quem não consegue fica ali, ó, esperando. Eu fui pro Conjunto Palmeiras, lá no Conjunto Palmeiras tinha uma senhora, a dona Fátima, que tinha um tumor perto do pulmão e precisava fazer essa cirurgia, entrou na fila, e aí quando ela foi lá, conseguimos a cirurgia para quanto tempo? Daqui a 1 ano e meio. Não, meu senhor, eu tô com um tumor, velho, por 1 ano e meio. Aí os filhos, os amigos fizeram uma vaquinha e juntaram 7 mil reais para ela fazer essa cirurgia simples. Ela falou, mas se ela não tivesse tido os amigos e os filhos para juntar os 7 mil reais, ela tinha morrido. Ou tinha avançado esse tumor, porque, enfim, tava morto uma hora dessa. Então essa realidade, as pessoas da nossa periferia, o nosso povo, quando passa por ela se depara com isso e vê isso como uma coisa emergencial. E o doido é esse, nós temos muito dinheiro, é isso, o maior PIB do Nordeste tem condições de fazer um investimento de maior qualidade, com mais inteligência, com mais eficácia na saúde, né? Eu acho que a gente fez um bom diagnóstico aqui, conseguimos apresentar inicialmente as melhores propostas para a gente começar a arredondar, e aí vamos caminhando aqui para o nosso final. Não poderia terminar sem fazer uma pergunta para vocês que eu acho que ajuda a quebrar esse clima de seriedade que a gente tocou aqui no nosso programa. O tema é muito sério. Mas eu queria pedir de vocês para encerrar uma dica de um filme, não só mas um filme e um livro que vocês poderiam indicar para as pessoas que querem, estão aqui nos assistindo, estão nos ouvindo e querem pegar um pouco, se aprofundar sobre esse tema, ou, né, refletir sobre ele, mas não de forma muito pesada, mas a pessoa que hoje à noite quer sentar e assistir ali um filme, um documentário, alguma coisa sobre isso. E um filme, um livro também, né? Se vocês pudessem dar uma indicação de um livro, assim. Aí eu vou começar por você, porque você fez a cara mais espantada, eu quero que você comece. Um livrão e um filmão, assim, pra gente assistir, ler e se antenar mais sobre esse assunto, assim. Sobre construção de saúde, sobre saúde. Não, sim, Sobre... Ai, menor ideia. Não tem? Pois indica uma... Mas sumiu tudo da cabeça. Pô, é isso aí. Livro, vamos começar com um livro. O livro deve ser mais fácil. Um livro para falar sobre saúde. Eu acho, assim, pensando na questão da saúde ampliada, né? E como os impactos das nossas vivências têm sobre a nossa saúde. Esse ano eu li Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo, e assim, não é direcionado necessariamente para a saúde, assim como o Diário de Despejo, né, também é uma ótima indicação, mas a gente pensar como as condições que a gente está inserido pode ter impacto sobre a nossa saúde física ou nossa saúde mental.
E eu acho que no quesito de pronunciar a vivência é muito interessante porque é um conto, não é necessariamente autobiográfico. Então você consegue se inserir naquilo e é muito cativante e curioso. E é isso, eu acho que pronunciar a vivência seria minha indicação de leitura. Ótimo. E o filme não vai sair agora. O filme não vai sair agora. Mas depois indica um outro filme. Indica um outro filme. Eu quero ter noção do seu gosto cinematográfico. Do meu gosto cinematográfico. A gente vai já indicar até divertidamente aqui. A pessoa não conseguiu, aí divertidamente. Pô, é um ótimo filme. Vamos Divertidamente é ótimo pra gente falar sobre saúde mental. Ó, tá vendo aí, ó? Realmente é uma ótima opção. Então, acho que O Bicho de Sete Cabeças. Eu indico O Bicho de Sete Cabeças. Não é leve. Não, mas é um filme. De jeito nenhum, mas eu acho que é um filme muito bom, nacional, então... Tem uma trilha sonora maravilhosa, é um filme muito bonito, trabalha sobre temáticas muito importantes e sensíveis, assim, da saúde. Eu acho lindo o Rodrigo Santoro. Opa, o filme lindo, não o Rodrigo Santoro, rapaz. Ele era melhor naquela época ainda. O filme é lindo, não o Rodrigo Santoro, o filme é lindo. Então indico O Bicho de Sete Cabeças. Tá. E aí, Praxane, você teve a vantagem de pensar sobre aí, então você vai indicar 2. Eu vou indicar 2. Pronto. Tem um filme, vou indicar um brasileiro, Nise, o Coração da Loucura, certo? Maravilhoso. Meu nome é Nise? Nise. A Nise. Nise. Não é a Nise, a ministra da Saúde. Não, mas é Nise, o Coração da Loucura, com a atriz... Surgiu um ali, surgiu. A mãe... Eu tô com o rosto dela, mas... Faltou o nome da atriz, mas é brasileiro, é um filme bom, fala sobre a reforma psiquiátrica. Nise da Silveira, né, uma mulher, né, Sim. nos anos 40, vai trabalhar lá no Instituto Nacional de Psiquiatria. E vai enfrentar os psiquiatras, sabe, cara? E fala dessa reforma psiquiátrica e tá aí a grande discussão. E um outro filme, ele já pediu 2, mas eu vou pro cinema francês, chama-se O Escafandro e a Borboleta. É um filme, né, reflexivo, não sei se vocês já viram, Não. E ele trata sobre a humanização e saúde. Pesquisa esses 2, Nise da Silveira, Coração da Loucura, né? Nise, Coração da Loucura, e O Escafandro e a Borboleta. E de livro, assim, eu vou pros clássicos, sabe? Assim, eu tô numa vibe assim de ler. Tá. Tô trabalhando aí, lendo muito Michel Foucault. E aí tem um livro do Foucault que ele trabalha muito essa questão da saúde, que é O Nascimento da Clínica, sabe? Eu acho que não é um livro de fácil leitura, mas é um livro que traz muitas reflexões sobre qual é o sistema de saúde que a gente está buscando. Tá, então pronto. Se você quiser relaxar um pouco, vai na Nise, o Coração da Loucura, mas depois você pega aí o Foucault e vai ter uma leitura mais densa, porque a vida é feita disso também. Lazer e leitura mais densa e dura. A gente precisa quebrar nossa cabeça para começar a refletir sobre a nossa realidade. Gente, termino assim, finalizo mais um episódio do Nós Pode. Muito feliz, mas com um senso de responsabilidade muito grande e ainda mais afiado aí com esse desafio colocado e sobre esse tema, né, tão sério que é esse da saúde pública. Nós temos muito o que fazer, mas é possível ser feito. A raiva coletiva que a gente tem, inclusive, tem a ver com isso. É possível ser feito, dá para fazer. Então a gente tem que ter opção política, né, uma opção política pela vida do nosso povo mais pobre, pela vida das periferias, pela vida, uma opção política pela vida. E não por essa lógica que se mantém os ricos podendo fazer tudo na nossa sociedade, inclusive rifando a vida das nossas pessoas. Então a gente finaliza mais esse episódio. Chamo você aqui para curtir, compartilhar. Vai ter vários recortes desse episódio aí nas redes sociais. E chamo você também para construir com a gente o movimento Nossa Fortaleza. Esse movimento tem vários seminários temáticos que estão rolando já aí lá na sede do PSOL, Monsenhor Brano 3008, e fica também atento aí na agenda que vai começar a sair os calendários dos debates territoriais. É isso, gente. Muito obrigado Praxede, muito obrigado Caroline, muito feliz de ter recebido vocês aqui, fico feliz, eu espero que a gente tenha feito aí um bom debate e até a próxima, gente. É isso aí, Nós Pode.